Dor demais, não foi, gente? Foi uma preciosidade. Foi um tempo de comunhão, um tempo de adoração também, um tempo de ouvirmos uma palavra oportuna da parte do Senhor. O pastor Fábio e a Nayara estiveram aqui com a gente. Foi muito bom. E eu creio que o Senhor tem nos levado... O Senhor tem nos levado a avançar, amém, irmãos? Tenho pensado muito nisso, assim. O Senhor tem nos levado a avançar. Porque às vezes a gente considera como algumas coisas na expectativa do nosso coração, como as nossas expectativas muitas vezes elas são humanas e materiais, não é verdade, queridos? E o Senhor vem nos trazendo alegria de podermos ver irmãos que estão sendo amadurecidos, aperfeiçoados. O Evangelho tem afetado a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, e isso alegra muito o nosso coração. Amém, queridos? Abra lá em João, capítulo 2, a partir do verso de número 13. Vamos ler essa primeira porção aqui da Escritura. João capítulo 2, a partir do verso 13. Vou ler aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. Todos encontraram aí, queridos? Amém? A Escritura nos diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém, irmãos? Dura é essa palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos falar com o Senhor? Paizinho, nós, mais uma vez, derramamos o nosso coração, Pai, diante do Senhor. Mais uma vez, Pai, nós queremos render a nossa mente, render, Pai, o nosso entendimento ao Senhor. Nós queremos colocar, Pai, diante de Ti, toda a expectativa humana, a fim de que não sejam as expectativas da nossa mente e do nosso coração que estejam presentes e acesas, contudo, seja a obra do Teu Espírito nos conduzindo pelo caminho a toda a verdade. E o Senhor é a verdade, o Senhor sobre nós, abrindo os nossos olhos, nos revelando a verdade, é que nos abre, Senhor, a possibilidade de estarmos ligados em Ti, de estarmos, Senhor, aliançados contigo, firmados em Ti, a fim de que de verdade possamos ter uma vida plena aqui,
com os olhos fitos na eternidade contigo, Senhor. Vem nesse momento distanciar, Pai, o nosso coração e a nossa mente de tudo aquilo que rouba, Pai, a nossa atenção, tudo aquilo que rouba, Senhor, a nossa diligência, e que o nosso coração possa estar plenamente disposto a receber todo o conselho do Eterno, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Queridos, como nós sabemos, nós já estamos há algumas semanas discorrendo sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. O apóstolo João, quando ele escreve essa mensagem, ele escreve essa mensagem tendo em vista que já haviam os evangelhos sinóticos, que nós falamos de Mateus, Marcos e Lucas. E João, ele se detém em uma expressão, ele se detém numa intenção, e a intenção de João é reforçar que Jesus é o Cristo e ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é chamado aqui de o Filho do homem, porque Jesus é o Verbo que se fez carne. A gente ouviu na primeira mensagem, eu acho que é sempre importante nós trazermos isso para nós, é que nós não podemos lembrar que o Evangelho é uma boa nova se nós não temos ciência do que nós somos poupados, de onde nós fomos tirados. Não há possibilidade, segundo Timothy Keller menciona em um de seus livros, não há possibilidade de compreendermos a plenitude de uma boa nova sem termos em mente que nós fomos, a ira de Deus foi aplacada pelo sangue de Cristo. E se eu não tenho em mente de que a ira de Deus estava dirigida a mim, eu não conseguirei olhar para o Evangelho como uma boa notícia. Você ouviu isso, irmãos? Amém? Se eu não tenho essa consciência, eu não consigo entender o Evangelho como uma boa notícia. Há um Deus irado contra o pecado. E esse Deus irado contra o pecado, essa ira só foi aplacada por causa de um homem que se colocou entre Deus e a humanidade. E esse homem é o próprio Filho de Deus, que é Cristo Jesus. E na semana passada, o Rafael Guzzo trouxe uma exposição preciosa da Escritura a nós, colocando para nós o primeiro ato de Jesus, quando ele inicia o seu ministério, que foi um casamento que ocorreu onde, irmãos? Vamos ver quem estava atento aí? Em Caná da Galileia. É curioso, né? Porque Jesus ali tem o seu primeiro ato. Esse ato que foi transformar nenhum casamento, a água em vinho, foi um ato público ou foi um ato mais discreto? Foi um ato mais discreto. E isso é tão curioso porque nós vemos que na hora que Jesus ele vai e fala, na verdade a Maria, mãe de Jesus, ali vai e fala, Jesus, acabou o vinho. Jesus vai e diz o quê? Mulher, não é chegada a minha hora. Jesus está agindo com calma ali, está indo devagar ali. Entenda que quando eu estou falando a mãe de Jesus, estamos falando da mãe de Jesus em âmbito biológico. Amém, irmãos? Amém? Agora, quando nós vemos esse cenário, é importante a gente conectar os textos. Jesus sai do casamento de Caná da Galileia e se aproxima a Páscoa. E Jesus, nessa festa da Páscoa, ele vai para um lugar. Para onde que ele vai? O texto nos diz no verso 13, ele vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, é importante a gente entender que Jesus ele sai de uma festa altamente familiar e vai para a festa mais importante dos judeus, que era a festa da Páscoa, na cidade de Jerusalém, a saber, a cidade de Deus. E quando nós vemos ali que naquela época a população de Jerusalém, ela girava em torno de... Aí você me avacalhou demais agora. Tava alto, né? Tava de boa? Tá bom, aí eu fiquei até assustado agora aqui. Eu falei, ó, tá querendo me ouvir mais não, gente? Tá bom.
E Jesus, ele sai então ali daquela festa em Caná da Galileia, e ele vai a Jerusalém, e naquela época a população girava em torno, irmãos, de 50 mil pessoas em Jerusalém. Mas quando chegava na festa da Páscoa, vinha gente de todos os lugares, judeus estavam espalhados em toda a terra, eles se dirigiam pelo menos uma vez por ano, eles tinham ali o esforço de estar em Jerusalém, e eles vão para Jerusalém, acredita-se que a população chegava até 250 mil pessoas naquele momento, e a Páscoa era para os judeus um motivo de alegria, porque eles estavam trazendo à sua memória o Pessach, que é quando, ali nos dias da libertação do Egito, quando Moisés ele chama o povo para fora, o Senhor ali chama o povo para sair do Egito, e o anjo da morte ele passa, na verdade, por cima da marca do sangue, não visitando com morte ali os primogênitos, e o povo então, ele está celebrando que em Cristo, que em Deus eles têm vida. Preste atenção nisso, eu quero até ajustar essa expressão minha aqui. Eles estão se reunindo para celebrar que em Deus eles têm vida e eles foram poupados naquele momento no Êxodo. E é interessante que, ao passo que para os judeus era motivo de alegria, para os romanos era um tremendo terror, porque uma população sair de 50 mil pessoas e bater a marca de quase 250 mil, eles imaginavam que poderiam haver insurgências, imaginavam que poderia haver conflitos, imaginavam que poderia haver algum ato que saísse do controle, e é nesse cenário fervilhando a população, na festa da Páscoa, Jesus se dirige a Jerusalém e ele vai para um lugar. Jesus vai para onde, irmãos? Jesus vai para o templo. E o templo ele era, naquele momento, um lugar de tensões dessa festa, e foi exatamente naquele lugar, no templo, que Jesus resolveu agir. E agora preste atenção, que no casamento, Jesus ele exerce primeiro o que, irmãos? Misericórdia. Jesus ele vai ali naquela festa em Caná da Galileia, ele olha para o povo sem vinho, ali com uma situação de desconforto presente, ele transforma a água em vinho e ele revela ali a sua misericórdia. Mas quando ele sai daquele lugar e vai ao templo em Jerusalém, quando ele chega no templo, ele não exerceu ali tão somente a sua misericórdia, mas ele revela a sua ira em ver o que estavam fazendo com a casa de seu pai. Jesus ali, ele exerce juízo e disciplina. Irmãos, como é importante nós entendermos um princípio aqui, que um aspecto que nós muitas vezes temos o hábito de dissociar é enxergar um Deus misericordioso, mas não compreender que a sua misericórdia é exatamente porque ele é justo. Você ouviu, irmãos? E por sua justiça, onde há pecado, ele deve agir com juízo e disciplina. Por isso ele então pode ser misericordioso. Misericórdia não é tolerância. Misericórdia é compreender a miséria, mas se mover para resolver. Eu vou repetir essa expressão, irmãos. Misericórdia não é o que eu disse? Tolerância. Misericórdia é ver a miséria, enxergar a miséria e se mover para resolver, porque o Pai Celestial, viu a nossa miséria, mas ele não se deteve, ele se moveu de amor profundo, eterna compaixão, e ele entregou Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores, para que de alguma forma, ainda que fôssemos pecadores, pudéssemos ser justificados pela marca do sangue e feitos aceitáveis ao Pai. E quando Jesus chega ali, ele não tem como apresentar a sua misericórdia sem antes revelar a sua justiça. Você ouviu isso, meu irmão? Amém? Não há como revelar misericórdia, senão antes lembrarmos que o Senhor é justo e reto. Diante desse cenário, há uma simultaneidade de dois traços básicos de Jesus
que está revelando o Deus verdadeiro, um Deus que ama o mundo, entrega o seu melhor, mas também cuja ira é manifesta com uma seriedade inflexível. Irmãos, olha esses dois pontos especiais aqui. O Filho, Jesus, está revelando dois traços do Deus verdadeiro. Primeiro, ele ama o mundo e entrega o seu melhor. E aí, se o Pai entregou o seu melhor, é até difícil cantar que o melhor de Deus ainda está por vir, né, irmão? E que não fica difícil cantar uma dessa? Porque o melhor de Deus já veio e tem nome, o nome dele é Cristo Jesus. E esse Pai se move de compaixão, externando o seu amor, mas ele também manifesta sua ira e sua justiça, que é de uma seriedade inflexível. Mas como pode um Deus ser inflexível? Somente o sangue de Cristo pôde aplacar a ira de Deus. Sangue de bode, de animal e de pomba não pôde aplacar a ira de Deus. A flexibilidade, David, de Cristo, a flexibilidade de Deus faria com que qualquer sangue pudesse fazer o que só o sangue de Cristo fez por nós. Você está ouvindo isso, irmão? A flexibilidade de Deus faria com que qualquer sacrifício de animal pudesse fazer o que só o sangue de Cristo de fato fez por nós. Por isso a sua justiça ela é reta e inflexível. E diante desse rigor, nós podemos nos ancorar no sangue de Jesus que aplaca a ira de Deus. E o Filho veio revelar isso a nós. Charles Erdman, um pastor presbiteriano na Filadélfia, Estados Unidos, no final dos anos de 1890, ele fez uma declaração importante, eu gostaria que os irmãos ouvissem. Só havia um lugar e uma ocasião para o nosso Senhor inaugurar de modo próprio o seu ministério público. O lugar deveria ser Jerusalém, a capital, no templo, o centro da vida do povo e do culto. A ocasião deveria ser a festa da Páscoa, o quadro mais solene do ano, quando a cidade se enchia de peregrinos de todas as partes da terra. Aqui Jesus deixa a sua vida privada para iniciar a sua jornada pública. Irmãos, o que esse pastor presbiteriano da Filadélfia trouxe para nós? Ele trouxe para nós o entendimento que em Caná da Galileia Jesus inicia o seu ministério de modo reservado. Você ouviu isso, irmãos? Mas Jesus inicia a sua jornada pública exatamente na festa da Páscoa. E a festa da Páscoa sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai ao templo, que era a sede de onde eram realizados os cultos públicos ali. Jesus ali vai e fala que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Ele estava apontando não mais para um culto em uma estrutura física, mas apontando para a glória de Deus em seu próprio corpo. Diante disso, William Barclay explica que Jesus purificou o templo. Irmão, você consegue imaginar o que Jesus fez? A avacalhação que Jesus fez naquele lugar? Porque diz que Jesus ele chegou e ele preparou o que, gente? Você viu o texto aí ou não? Ele preparou um chicote. Eu estou imaginando que Jesus ele não deveria... Eu não tenho direito de fazer conjecturas, mas eu fico imaginando assim, quem sai de casa com um chicote? Entendeu? A gente saía com a varinha de goiabeira, né? Dentro da bolsa da minha esposa. Mas uma coisa me faz pensar, é que quem sairia de casa com um chicote? Então Jesus ele chega no templo, ele observa algo sendo feito, ele observa o comércio, ele observa a presença de animais, ele vê os cambistas, uma indignação pura
É muito importante entendermos isso, porque a ira humana não produz a justiça divina. Então, quando nós nos iramos, nós temos como referência as nossas indignações carnais. Mas Jesus ali sendo puro e perfeito, uma indignação pura com a profanação do lugar. Eu fico imaginando Jesus olhando aquilo, se assentando em algum lugar e começar a montar um chicote. E os discípulos, Jesus tinha iniciado seu ministério. Eles tinham acabado de presenciar ali a transformação da água em vinho. Talvez eles estivessem olhando para Jesus dizendo assim: rapaz, vai dar treta. Jesus está tenso. Eu não sei o que aqueles homens devem ter pensado, mas imagino uma expectativa neles. E de repente Jesus vai e começa a avacalhar o lugar. Jesus, ele pega e ele derruba o dinheiro, ele expulsa aquelas pessoas. E William Barclay, ele diz que Jesus purificou o templo motivado por 3 razões. Eu quero parar aqui e ter um cuidado, porque eu quero dizer que nós não devemos, como filhos de Deus aqui, querer fazer o que Jesus não fez. Você ouviu o que eu disse ou não? Você ouviu o que eu falei aqui ou não, irmãos? Nós não iremos para avacalhação em redes sociais. Se é para corrigir, é para corrigir o problema onde ele está acontecendo. Amém, irmãos? E quem é que corrige? Quem tem autoridade para corrigir. Porque Jesus, como Filho de Deus, ele tinha autoridade para corrigir. A gente não corrige em lugares onde você não tem autoridade. Você pode até ter opiniões e posicionamentos, mas autoridade para corrigir, você não está ali, irmão. E aí, William Barclay disse, primeiro, o templo, ele era a casa de oração e estava sendo dessacralizada. O que é a expressão dessacralizada? É aquilo que era puro ser feito o quê, irmãos? Impuro. É aquilo que era santo ser transformado em algo profano. William Barclay também disse que Jesus ele estava motivado para purificar o templo, para demonstrar que todo aparato de sacrifícios, ele carecia sim de permanência. Ou seja, enquanto ele não tivesse feito toda a obra, precisava continuar aquele sacrifício. Você está ouvindo isso ou não, irmãos? Jesus ele não veio para avacalhar os sacrifícios de animais antes dele morrer e ressuscitar. Então Jesus compreendia que ao chegar ali no templo em Jerusalém, aqueles rituais precisavam continuar acontecendo, porque ele não tinha completado a sua obra. E a terceira coisa era que o templo estava sendo transformado em um covil de ladrões. Agora preste atenção, meu irmão. O ladrão aqui não é aquele que tem cara de ladrão, pinta de ladrão e fala igual ladrão. Para ser ladrão, basta tomar para si aquilo que não lhe pertence. Você ouviu isso, irmãos? Eu vou repetir isso. Para ser feito um ladrão, basta tomar para si algo que não lhe pertence. Diante desse cenário, preste atenção nisso. O templo, se você for pesquisar depois imagens na internet, você vai perceber que o templo era formado por uma série de pátios. E existia ali o lugar santo, mas nos pátios tinha primeiramente o pátio dos gentios, logo depois tinha o pátio das mulheres, logo depois tinha o pátio dos israelitas e depois o pátio dos sacerdotes. Você está ouvindo isso, irmãos? Então, primeiro o pátio do que eu disse? Dos gentios, depois o pátio das mulheres, depois o pátio dos israelitas e por fim o pátio dos sacerdotes. Todo o comércio de compra e venda, ele estava sendo feito onde? Você observou isso na sua Bíblia? No pátio dos gentios. Isso é importante para nós. E por ele ser feito no pátio dos gentios, por quê? Quem eram os gentios? Nós temos que lembrar que a religião da época, porque nós hoje já usamos a expressão cristianismo,
Mas na época a religião era o judaísmo. E haviam alguns gentios que criam no Deus verdadeiro e eram chamados de prosélitos. Ouviu essa expressão, amém ou não? Então preste atenção, haviam gentios, povos de outras nações, que ouviam os israelitas falando sobre o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, falavam sobre o êxodo, e eles então começavam a ouvir aquela mensagem, e os gentios agora, eles se convertiam ao judaísmo. E quando eles se convertiam ao judaísmo, eles eram chamados de quê que eu disse? Prosélitos. Só que eles não poderiam entrar nas partes mais internas do templo. As leis cerimoniais eram rígidas. Então, para que eles pudessem cultuar, havia um pátio específico para esses gentios convertidos ao judaísmo. Os irmãos estão compreendendo isso? Por isso, então, aí o que acontece? Observe um cenário. Aquele pátio que era destinado aos gentios, para eles virem meditar e orar. Então eles vinham ali, eles tinham o Torá e a Tanakh. O que era o Torá e a Tanakh, irmão? Eram os escritos do quê? Do Antigo Testamento. Talvez eles tivessem pequenas porções, talvez eles tivessem, na verdade, só na mente algumas repetições que eles aprenderam ali com alguns rabinos, com alguns sacerdotes, mas eles vinham na festa da Páscoa, eles não podiam ir para as regiões mais interiores, e eles teriam que ficar no pátio dos gentios, porque eles eram prosélitos, e quando eles chegavam nesse lugar, eles mal podiam transitar, porque havia um comércio acontecendo nesse pátio. Conseguiu formar um pano de fundo na sua mente ou não, irmãos? Olha como isso é sério. E sabe o que eu quero trazer? Olha que precioso. Rapaz, a equipe aqui hoje, tá? Então, quando nós olhamos aqui o templo, nós estamos percebendo que há um pátio aqui, onde esse pátio era o único lugar que esses prosélitos poderiam acessar. Eles não poderiam entrar pelas portas. Inclusive, as mulheres tinham uma certa restrição. Mulheres israelitas poderiam entrar, mas as partes mais internas não tinham acesso sequer às mulheres. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Agora imagine que um prosélito, o cara morava lá na periferia do Império Romano, o cara viajou dias e dias e dias e dias para chegar em Jerusalém e poder participar da festa da Páscoa. Ele está ali na mente que ele vai chegar, ele vai sentar, ele vai meditar, ele vai sentar com a sua família talvez e vai orar. E quando ele chega, ele encontra o quê? Comércio. Só que eu quero te lembrar uma coisa, irmão. Eu e você somos gentios. Você ouviu isso ou não, irmãos? Eu e você somos gentios. É óbvio, irmãos, por favor, quero ser cuidadoso. Em Cristo, Efésios 1:7, nós sabemos que por meio de Cristo, Deus fez cair a barreira da inimizade e fez de dois povos um só povo, uma nova humanidade por meio do sacrifício de seu corpo. Tudo bem isso? Mas eu acho que você entendeu quando eu quero dizer que imagine nós saindo da periferia do Império Romano, rumando a Jerusalém para cultuar, e quando a gente chega, a gente não tem um espaço para cultuar, a gente só está vendo um comércio. Você está entendendo isso, irmão? Agora, sabe qual é o meu maior desafio hoje aqui? Quando eu estava ontem orando, falei, Senhor, eu preciso pregar essa mensagem sem produzir uma indignação humana no coração da igreja. Porque a nossa tendência é, quando nós falamos sobre o que aconteceu aqui, é o nosso coração a gente querer sair por essa porta e bater em todo mundo que está fazendo o errado. Mas que venha um temor do Espírito sobre nós como igreja, irmãos, para que sejamos aqueles que compreendem que a justiça, a ira humana não produz a justiça divina. Consigo comunicar isso com carinho, irmãos, para os irmãos? Amém? Então a gente vai produzir uma geração de gente que bate nas pessoas igual louco. E nós estamos falando sobre o Cristo aqui.
sobre o que ele fez. E diante disso, preste atenção, os gentios eles não podiam transitar naquele lugar. O pátio foi destinado para que eles meditassem e orassem. E os sacerdotes, e é isso que é doloroso para nós, irmãos, os sacerdotes transformaram aquele lugar numa feira de comércio onde ninguém conseguia orar. Então preste atenção numa coisa que eu quero falar aqui. Preste muita atenção. Sabe qual é uma boa forma que o sistema humano corruptível encontra de nos roubar a oportunidade de orar? É inserindo a mentalidade de comércio, capitalismo dentro da igreja. Porque se ele inserir o capitalismo dentro da igreja, a gente é roubado do nosso tempo de oração e meditação. A casa de Deus, irmãos, ela é um lugar de adoração e não de comércio. E quando eu falo a casa de Deus, por favor, eu não estou falando disso daqui. Eu estou falando do que o texto está descrevendo do templo em Jerusalém. Você está entendendo isso ou não? Amém? Que hoje nós somos, cada um, pedras vivas, a fim de construir o edifício para a habitação do Espírito coletivamente e não individualmente. Diante disso, é importante nós entendermos o que o coração de Jesus estava revelando a nós. O mesmo Jesus que compareceu cheio de ternura no casamento, ele agora está irado no templo. Ele tem uma profunda paixão por reverência. E reverência não fala da gente ficar assim, todo sériozinho. Isso não é reverência. Sabe o que é reverência? Cada coisa em seu devido lugar, no seu devido tempo, e Cristo no governo de todas as coisas. Isso é reverência. Amém, irmão? Isso é reverência. D.A. Carson, certa vez escreveu algo dizendo assim: em lugar da solene dignidade e do murmúrio da oração, havia o rugido do gado e o balido das ovelhas. Em um lugar de quebrantamento e da contrição, de santa adoração e da prolongada petição, havia apenas o barulho do comércio. A purificação do templo demonstra, de forma eloquente, a preocupação de Jesus com a verdadeira adoração e o correto relacionamento com Deus. Sabe por quê? Sabe quem que iria para o templo de Jerusalém? Iria para o templo de Jerusalém todos quantos ansiavam por ter um relacionamento com Deus. Então, todas as vezes que você põe comércio, você tira as pessoas do relacionamento com Deus. Você está ouvindo isso, irmãos? Amém? Toda vez que você insere comércio, você insere materialismo. Tudo bem, pastor, a gente não tem comércio aqui. Tudo bem, mas o materialismo é uma demonstração disso. Todas as vezes que a gente está mais preocupado com o material do que com a adoração, a gente está tirando Deus do seu devido lugar de adoração, está colocando outra coisa no lugar. Os sacerdotes haviam estabelecido um negócio muito lucrativo. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Isso tinha estabelecido nos tempos de Moisés, durante o estabelecimento do sacerdócio levítico. E é importante a gente compreender alguns nuances aqui. Haviam povos que vinham de vários lugares para Jerusalém. E eles deveriam vir a Jerusalém para oferecer ao Senhor, e aí ouça com cautela o que eu vou dizer aqui. Eles vinham de todos os lugares para trazer uma oferta, para trazer os dízimos dos seus plantios, para trazer também os dízimos das suas colheitas, para trazer os dízimos do seu gado. E aí qual era o problema? Como é que você vai transportar pacote de alimento e animal por quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância em ruas não pavimentadas? Porque a região ali é uma região altamente pedregosa e de difícil circulação. Então a lei tinha permitido que eles poderiam fazer isso em dinheiro. Eles não precisavam necessariamente trazer a saca de alimento, tudo bem? Eles poderiam fazer isso em dinheiro. Só que muitos povos não viviam diretamente ali nos arredores de Jerusalém, eles vinham das regiões mais periféricas do império. E por eles virem de regiões mais periféricas do império,
havia uma lei no templo que não poderia ser recebida oferta com a inscrição de um homem. Você está ouvindo o que eu disse ou não? Se as moedas tivessem uma inscrição de um homem, as ofertas não poderiam ser recebidas. E aí sabe o que acontecia? Precisava trocar a moeda. Se precisava trocar a moeda, por isso existiam ali no pátio dos gentios os cambistas. Porque na verdade os cambistas então trocavam a moeda para que eles pegassem agora a moeda, fossem ali, comprassem um pombo ou um novilho para poderem, como família, sacrificar ao Senhor. Consegui me expressar com clareza, irmãos? Amém? Só que quando eles iam trocar o câmbio, qual era o problema que estava acontecendo? Havia um conchavo entre sacerdotes e cambistas, e eles chegavam a cobrar quase 40% de taxa para realizar a troca do câmbio. Isso está mostrando claramente que o coração dos sacerdotes tinha se vendido ao materialismo. Você está entendendo a gravidade do que nós estamos trazendo? Amém, irmãos? Agora, diante disso, o mais triste é perceber que isso tinha a condescendência dos sacerdotes. E o que agora acontece é que o que move Jesus não é uma ira descontrolada. Preste atenção nisso, irmãos. Eu quero calmamente parar aqui, eu quero repetir isso. O que move de Jesus não é uma o quê, gente? Ira descontrolada. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo hoje, na nossa nação e fora da nação, gente batendo, espancando os outros, de forma carnal e tão perversa quanto aqueles que estão comercializando a fé. E você sabe do que eu estou falando. Você ouviu isso? Jesus, ele entrou no templo e fez uma faxina geral. Ele teve o cuidado de não destruir, olha que interessante, Jesus teve o cuidado de não destruir os bens de ninguém. Ele não soltou os pombos, por exemplo. Ele não soltou os cordeiros. Porque ele sabia que era legítimo aquilo das pessoas chegarem e poderem comprar, então, um animal para poder oferecer ao Senhor. Aquilo era legítimo. O que era ilegítimo era, sim, o lucro exorbitante que aqueles comerciantes estavam obtendo. Em outras palavras, irmão, ponha uma coisa em seu coração, e isso eu vou falar bem alto para eu ouvir também. O Evangelho não deve ser para nós uma fonte de ganhos pessoais. Você ouviu o que eu disse, irmãos? O Evangelho não pode ser a nós uma fonte de ganhos pessoais. O dia que ele for para ganhos pessoais, nós estamos fazendo a mesma coisa que esses comerciantes e esses cambistas fizeram. E da mesma forma, a ira de Deus se voltará contra esse grupo de irmãos. Só que a ira de Deus, irmãos, nem sempre vem aqui nessa vida. Não esqueça disso. Você está ouvindo o que eu falei ou não? A ira de Deus nem sempre se manifestará aqui nessa vida. Pode ser que a ira de Deus a alguns seja apenas no dia do julgamento do grande trono branco. E aí nós temos que ter mais medo. Porque a ira de Deus manifesta aqui na terra, nós temos então o direito de arrepender e a possibilidade de sermos transformados. Mas lá no dia do juízo final não haverá mais essa possibilidade. Os irmãos estão entendendo isso, amém, queridos? Diante disso, Jesus teve cuidado de não destruir os bens. O templo era a casa de seu pai e ele não queria que os líderes religiosos profanassem o templo. Agora, o que esse cenário está trazendo para nós? Porque quando nós falamos de o povo de Israel, vamos falar sério aqui, irmãos. Quando a gente fala do povo de Israel, a gente imagina um povo como um povo abençoado ou a gente imagina um povo corrupto? Você ouviu o que eu perguntei ou não, irmãos? Quando você fala do povo de Israel, você pensa num povo abençoado ou pensa num povo corrupto? De fato, a bênção de Deus foi dada àquele povo, irmãos. Entretanto, eles estavam vivendo aqui fora da direção de Deus. Estavam agindo segundo a direção dos seus próprios corações.
Nós vemos aqui que aquele fato ocorrido estava revelando um sintoma claro da condição espiritual de Israel. A sua religião não estava passando de uma rotina enfadonha, liderada por homens com uma mentalidade mundana, cujo maior desejo era exercer autoridade para o seu próprio enriquecimento. Por isso, quando eles viram a atitude corajosa do Mestre, a atitude corajosa de Jesus, eles lembraram do Salmo 69, verso 9, que diz: pois o zelo da tua casa me consumiu. Você ouviu isso, irmãos? Se quiser anotar essa referência, Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Agora eu quero chamar a sua atenção, irmãos, que quando nós ouvimos aqui o zelo da tua casa, a palavra casa faz a gente pensar no quê? Pode falar, irmão. A palavra casa faz a gente pensar no quê? Nisso daqui, né? Estrutura, o prédio. Mas o que Jesus estava lutando para resgatar era a verdadeira adoração no templo. Não era a estrutura. Foi por isso que Jesus logo depois diz assim: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Porque a preocupação de Jesus, o zelo pela casa de Deus, e chega a dar raiva, assim, sabe, irmão? Porque às vezes pastores abusadores usam esse versículo para oprimir pessoas. Usam esse versículo para pegar um irmão que está sendo negligente em suas atribuições, e de fato, se há negligência, irmãos, a gente precisa orientar, admoestar, reorientar, corrigir, tudo bem, é verdade. Mas eu não vou chegar assim: o zelo pela tua casa me consumirá. Que casa, irmão? O templo foi destruído. Você está entendendo ou não, irmão? O templo de Jerusalém veio ao chão. Que nós precisamos compreender que esse zelo pela tua casa está falando o quê? Está falando sobre o zelo pela devoção. Está falando do zelo pela adoração. O zelo pelo serviço. Amém, irmãos? Não é o zelo pela estrutura de alvenaria. Não é esse nível de zelo. Mas é o zelo por tudo aquilo que é santo. Você ouviu isso, irmãos? É o zelo por tudo aquilo que é santo. Havia um remanescente piedoso em Israel, Jesus Cristo. Ele amava o Pai, reverenciava o templo, mas quando os líderes religiosos se posicionaram dessa forma, Jesus se opôs a toda negligência à adoração. Quando Jesus purifica o templo, presta atenção no que está acontecendo, irmão. Imagina, ano após ano, todos os anos acontecia a mesma coisa. Comércio no templo, ano seguinte, comércio no templo, ano seguinte, comércio no templo. De repente aparece um homem de Nazaré. E o homem de Nazaré arrebenta toda a estrutura humana para recolocar o homem no seu relacionamento com Deus, avacalhando as expectativas lucrativas do homem, para pôr as coisas em sua posição correta. Isso faz a gente pensar que a gente deve deixar esse homem de Nazaré arrebentar com as nossas expectativas, arrebentar com as mesas do nosso coração. Todas as vezes que a gente quer barganhar com Deus, nos portando como cambistas. Não, eu faço porque Deus... Não, para com isso, irmãos. Vamos deixar o carpinteiro de Nazaré avacalhar com as expectativas humanas do nosso coração, para que seja restaurada uma vida piedosa em nós, definitivamente. Definitivamente. E se Jesus chegar dentro do seu coração agora e virar as mesas, como é que vai ser? E se as moedas estiverem em cima da mesa e Jesus fizer isso daqui, ó, jogar essas moedas no chão, das coisas que a gente colocou nessa mesa, sabe? Das coisas que quando a gente está em Adão, a gente põe na mesa, e aí Jesus está vindo e está dizendo assim: cara, eu quero que você largue essa porcaria dessa natureza pecaminosa, e eu quero que você restaure a verdadeira adoração. Abra mão desse modo capitalista, excêntrico, egoísta e cambista de pensar. Ponha os seus olhos na eternidade e viva a simplicidade do Evangelho. A gente precisa abrir o nosso coração e deixar Cristo avacalhar o nosso interior. Sabe por quê?
Porque quando a gente pega o livro O Reino de Ponta Cabeça, é porque na verdade até foi legal ouvindo a Débora e a Isabela falando sobre isso semana passada. Na verdade é o reino que está de ponta cabeça? Ou somos nós que estamos de ponta cabeça? E por isso a gente está enxergando as coisas ao contrário. Ao escrever o Evangelho, irmãos, João relata que quando Jesus purificou o templo, ele declarou guerra ao sistema religioso. Agora preste atenção, eu já quero abrir um parênteses, porque se a gente não abrir esse parênteses, a mensagem pode ficar incompleta e confusa. Jesus declarou guerra contra o que eu disse? O sistema religioso, não contra os religiosos que poderiam quebrantar os seus corações e ir até ele, como acontece com Nicodemos no capítulo 3. Você ouviu o que eu disse ou não? Sabe o que isso quer dizer? Que se eu me porto hoje como religioso, assim como Nicodemos teve a oportunidade de procurá-lo, eu devo ir aos pés de Jesus, porque eu não quero mais que o sistema religioso externo tenha estruturas internas em meu coração. Jesus, ele declarou guerra contra o sistema religioso, contra a hipocrisia dos líderes, e isso levou à sua morte. Por certo, o zelo pela casa de Deus o consumiu. Jesus também revelou o seu zelo ao entregar a sua vida, irmãos. Eu vou repetir isso. Jesus revelou o seu zelo também ao quê? Ao entregar a sua vida. Ao escrever o Evangelho, João incluiu várias imagens vívidas da morte do Salvador. Sabe, irmão, quero desafiar você a ler o Evangelho de João e naquilo que você tiver confuso, volta em Lucas. Tudo bem? Leia Lucas. Lucas vai ter os seus detalhes históricos, culturais, geográficos, alguns mais milagres citados ali. E aí quando você for ler João, talvez você tenha um pouco mais de clareza. E aí sabe o que é importante nós entendermos? Que há imagens vívidas da morte de Cristo revelada. A gente tem que, quando lê, a gente enxergar isso. A primeira imagem vívida da morte de Jesus, que João cita, está em João 1,29, quando fala que ele é o Cordeiro. E o Cordeiro seria morto em favor dos nossos pecados. A segunda menção que nós vemos da morte de Jesus, porque quando Jesus está dizendo sobre destruir o templo e ele reconstruir em 3 dias, Jesus não estava falando de estrutura, Jesus estava prenunciando a sua morte e a sua ressurreição. E há uma terceira menção que nós veremos em breve, a terceira imagem da morte de Cristo, ela está descrita em João 3,14, fazendo referência a Números 21, de 5 a 9, que é a serpente de bronze erguida no deserto nos dias de Moisés. E sabe, irmãos, deixa eu trazer aqui um elemento importante. Eu acho que algumas coisas nós precisamos compreender para produzir em nós e para nos levar a reflexões. Quando nós falamos sobre a serpente de bronze, a gente vai poder detalhar isso melhor na próxima semana. Mas era interessante porque quando o Senhor dá essa palavra a Moisés, faça uma cruz, põe uma serpente, na verdade, pega uma serpente, coloque ela no alto. E todos que fizerem o quê? Olharem para essa serpente serão o quê? Serão curados. Sabe o que é curioso? É porque quando a gente fala de ouro nas Escrituras, muitas vezes, muitas citações nas Escrituras, ouro está atrelado à glória de Deus. Quando nós falamos da prata, Jesus foi vendido por algumas moedas de prata. No tabernáculo, em Êxodo, as tábuas de madeira eram colocadas sobre bases de
prata. Geralmente, quando usamos a palavra prata, nós estamos falando da sustentação da redenção. Mas a serpente era de bronze. Curioso que o bronze é uma liga metálica formada por 2 metais não nobres: cobre e estanho. Uma mistura. Assim como Cristo, Deus e homem. Assim como a serpente foi levantada e tinham que fazer o quê? Olhar para a serpente para serem curados. Da mesma forma, todo aquele que quer ser livre do pecado precisa levantar os seus olhos e colocar os olhos em Jesus. Você está entendendo isso, irmãos? E aí, diante desse cenário, perceba que Jesus ele prenunciou no Evangelho de João algumas vezes a sua morte. O cordeiro, o templo destruído e a serpente erguida por Moisés no deserto. Observe que o templo era um elemento importante da fé judaica, pois era o local onde Deus deveria habitar. Todas as cerimônias e sacrifícios da religião judaica giravam em torno do templo. E com essa declaração enigmática de que Jesus queria ver o templo destruído porque ele reconstruía em 3 dias, Jesus estava ali, iniciando o seu ministério público e dizendo: querem conhecer o Pai, vocês precisam olhar para mim. Você está ouvindo isso, irmãos? Jesus estava declarando que aquele que queria conhecer o Pai deveria olhar para ele. Os versos finais eu quero ler aqui novamente. João 2, versos 23, 24 e 25. Diz o seguinte: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais. O que isso está trazendo para nós, queridos? Vamos lá, vamos continuar. Mas o próprio Jesus não confiava neles. Eita, pesado, né, irmãos? Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Sabe o que Jesus tinha enxergado naquelas pessoas? Que eles estavam olhando para Jesus por causa dos sinais. E não porque estavam enxergando em Jesus o Verbo encarnado. Você está ouvindo isso, irmãos? Eles estavam olhando para Jesus porque estavam vendo os sinais, mas a fé que eles tinham não era a fé no Filho de Deus. Era a fé nos sinais. No fim desse capítulo, nós temos uma espécie de interlúdio. Já ouviram essa expressão ou não, gente? Já ouviram essa ou não? Quem veio, por exemplo, de igrejas presbiterianas mais tradicionais e batistas mais tradicionais, lá nos anos 90, os anos 2000, era muito comum ter o prelúdio, aí vinha o louvor, aí enquanto o pessoal estava organizando alguma coisa antes da mensagem, aí tinha o interlúdio, que era uma música no meio de campo ali, para ajudar nas transições e poder avançar para a mensagem. Tudo bem? Então, entendendo o que significa interlúdio, ouça isso aqui. No fim do capítulo, nós temos uma espécie de interlúdio, que vai embasar a conversa de Jesus com quem no capítulo 3? Com Nicodemos. Agora preste atenção nisso. Jesus, ele viu que aquelas pessoas estavam crendo nos sinais. Ouça agora, uma coisa é reagir a um milagre, outra coisa bem diferente é assumir um compromisso com Jesus e permanecer na sua palavra. Ouviu isso, irmãos? Uma coisa é reagir aos milagres, a outra coisa é crer em Jesus, confiar em Jesus e assumir uma aliança de caminhada perpétua com Ele, permanente com Ele. Sabe por quê? Por isso que não dá mais para a gente, quando vai evangelizar alguém, quando vai proclamar o evangelho,
Ou quando a gente vai dar um testemunho, a gente dizer assim, rapaz, sabe por que eu creio em Jesus? Porque ele me libertou do álcool, porque ele me libertou do cigarro, é porque ele restaurou a minha família. Irmãos, isso tudo é uma bênção. Amém ou não? Mas se a nossa fé precisa de um sinal, você está entendendo? A gente que está crendo no sinal ou está crendo no Cristo que realiza os sinais? Entendeu o que eu quero dizer ou não? Sabe por quê, irmãos? Porque e se os sinais cessarem na sua vida? Como é que vai ficar o estado, a condição da sua fé? Se os sinais cessarem na sua vida. Você vai continuar perseverando e obediente até que ele venha? Ou até que a gente passe pela morte e venha a conhecer a Cristo? Faz ou não faz a gente pensar, irmãos? A nossa fé, ela deve ser no Cristo da Escritura, mesmo que não tenhamos sinais para relatar. E quando eu digo sinais aqui, entenda a distinção daquilo que o Rafa ensinou na semana passada. Nós estamos falando aqui de milagres pessoais. Acho que ficou mais claro agora. Amém, irmãos? Acho que ficou mais claro agora. Se eu preciso de milagres pessoais para sustentar a minha fé, a ausência de milagres pessoais vai me fazer sucumbir na fé. Você está entendendo isso? João deixa claro que a fim de ser salvo, não basta crer em milagres. Ver sinais e crer neles será um ótimo começo. Os discípulos tiveram sinais para crer em Jesus. Tudo bem? Mas eles tiveram que crescer na fé. Eu vou repetir isso. Eles viram sinais e maravilhas, mas eles tiveram que fazer o quê? Crescer na fé. Acerca disso, Wiersbe fez uma declaração. Mas quando as palavras de Jesus começaram a penetrar no coração e convencer do pecado, essa convicção só poderia resultar em conversão ou em oposição. Eu quero reforçar isso aqui, irmãos. Quando as palavras de Cristo começam a entrar no coração, elas só produzirão duas coisas. Quais são as duas coisas que a palavra de Cristo produzirá em nosso coração? Ou é conversão ou é oposição. Sabe por quê? Foi essas palavras que eu usei, não? Conversão e oposição. Era impossível manter-se neutro. Era preciso tomar uma decisão. E a maioria decidiu ficar contra Jesus. O conhecimento profundo de Cristo, o conhecimento profundo que Cristo possuía do coração humano é outra evidência da sua divindade, pois somente Cristo pode ver o interior. Sabe o que João está relatando nesses versos finais sobre Jesus? Está relatando que ele sabe que em nossa natureza, a nossa inclinação para o mal é sermos inimigos de Deus, irmãos. Eu quero trabalhar isso de novo com calma. A nossa inclinação natural é vivermos como o quê? Como inimigos de Deus. E a palavra do Cristo, ela vai produzir duas coisas em nós. E elas são opostas, ou é uma coisa ou é outra. Ou ela vai produzir conversão, ou ela vai produzir oposição. E isso, irmãos, é um importante termômetro para medir o nível da nossa rendição a Cristo. E esse interlúdio, ele abre a mensagem da próxima semana, onde nós vamos falar sobre Nicodemos. Porque Nicodemos inicia a conversa com Jesus dizendo: Jesus, sabemos que você é mestre. Só que ele usa a expressão rabi. Ele está dizendo de um mestre. E esse Nicodemos, irmãos, perceba, ele vivia dentro do sistema religioso. Mas lá no final do Evangelho de João, ele está do lado
de José de Arimateia, ajudando a resgatar o corpo morto de Jesus para sepultá-lo. Sabe o que isso quer dizer? O poder do Evangelho arranca a gente da religiosidade e a religiosidade da gente, produzindo em nós conversão. O poder do Evangelho faz isso em nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos fazer isso. Uma das coisas importantes não é apenas quando nós lemos a palavra, mas é quando lemos, ela nos... parece que vem igual um scanner. A palavra vem nos lendo também e nos mostrando onde a gente está, mesmo que com pequenos gestos. A gente está fazendo um comércio no templo, quando coisas secundárias estão tomando lugar daquilo que é principal, que é o culto, é a adoração, é a vida em devoção ao Senhor. É quando a gente ouve a palavra, mas a gente não se rende, a gente se opõe, a gente enrijece, a gente endurece a serviço. E a gente tem uma rica oportunidade agora da gente orar por um coração quebrantado. Orar por um coração que se rende. Um coração que argumenta menos e se rende mais. E eu quero fazer isso com você. Vamos gastar um tempo com isso? Vá orando ao Senhor em cima daquilo que nós compartilhamos.